O meu convidado Carlos Silva, o secretário-geral da UGT, que hoje esteve com o Presidente da República para falar da revisão da lei laboral. Carlos, boa noite, bem-vindo. Começava por esta questão desta negociação que tem sido tumultuosa entre os patrões, a ANTRAM, e diversos sindicatos. Um deles que surgiu, que ganhou uma força muito grande no setor nos últimos tempos e que agora ameaça de novo paralisar o país. Não há centrais sindicais nesta negociação. O que é que está a acontecer ao movimento sindical? Bem, boa noite antes de mais e obrigado pelo convite. O que é que está a acontecer ao movimento sindical? Bem, naturalmente estes sindicatos fazem parte do movimento sindical. Outra coisa diferente é o movimento sindical tradicional em Portugal, durante estes 40 anos de democracia, muito agregado à volta de duas centrais sindicais que são parceiros sociais com assento na concertação social. E alguns destes sindicatos, não todos, enfim, surgiram de modo espontâneo, dentro de um nicho muito específico de uma profissão que são os motoristas de matérias perigosas e que naturalmente dentro desta negociação, que é difícil, que é árdua, mas também não há negociações que não sejam difíceis e que não sejam árduas. Aliás, veja-se o último acordo de concertação social que levou um ano a ser aprovado no Parlamento, efetivamente sem grandes alterações de substância. O que assistimos é um conjunto de trabalhadores que perceberam a sua força que resulta da sua unidade e que apresentaram uma reivindicação à sua associação empregadora. Ora, o que nós temos vindo a assistir, e eu não tenho conhecimento dos pormenores, como efetivamente alguma comunicação social já teve acesso a alguns documentos, os documentos subscritos em maio com a intermediação do Governo pareciam conduzir a uma boa solução. A verdade é que o primeiro documento terá realmente resultado num acordo que viria ao encontro das expectativas dos trabalhadores. O segundo documento, eventualmente, terá posto em causa ou revogado o anterior. Ora, a opinião que a UGT hoje transmitiu ao Sr. Presidente da República, entre outras matérias, é que é preocupante para o país, é preocupante para os portugueses, uma falta de acordo e também alguma ausência de vontade de diálogo. E neste momento eu só posso afirmar aquilo que conheço da comunicação social, há alguma falta de diálogo, há uma vontade política e social e dialogante da parte da Associação da ANTRAM. Era fundamental que os sindicatos chegassem a acordo. É fundamental que a Associação também dê o braço a torcer. Agora, aquilo que temos ouvido é um radicalismo de posições que não conduz a lado nenhum e daí a necessidade, na nossa opinião, de o Governo, seja através do Ministro Pedro Nuno Santos, seja através de outro membro do Governo, forçar a intermediação, sentar as partes à mesa no sentido de se obter um consenso, sobretudo porque é um consenso que a ser obtido e que parece-me fundamental que se pelo menos faça um esforço nesse sentido, que não penalize milhões de portugueses numa altura em que estamos no mês de agosto, em que há imigrantes em todo o norte do país, no centro, nas praias. Eu acho que é preciso perceber, também da parte do movimento sindical, que não é o culpado, não é o responsável em relação a esta situação, de percebermos que efetivamente uma greve será dramática para milhões de pessoas e, portanto, é bom que cada uma das partes tenha cautela e tenha que retirar as devidas ilações, sem naturalmente da parte dos sindicatos prescindirem daquilo que é o essencial da sua reivindicação, matéria salarial e matéria de condições de trabalho, para um nicho, um setor específico dos transportes, que efetivamente é perigoso e, portanto, pode causar danos irreparáveis para os motoristas, e é nesse sentido que nós temos acompanhado a situação com alguma preocupação, mas não podemos intervir diretamente, porque os sindicatos não são nossos filiados e, portanto, não sendo filiados, a UGT não intervém apenas como ator e parceiro social. Esta greve e esta forma de protesto tem levantado várias vozes para a necessidade de rever a lei da greve. O próprio Ministro da Economia admitiu essa possibilidade em tese, embora depois tenha clarificado, dizendo que não o quer fazer nesta altura, aproveitando este momento quente da vida política nacional. Será mesmo necessário rever a lei da greve para evitar a paragem do país, quando um setor fundamental como este siga este protesto? Bem sabe, João Fernando Ramos, que em ditadura é que naturalmente se põe em causa o direito da greve, porque é difícil ver os trabalhadores e as organizações que os representam a usarem posições musculadas para defenderem aquilo que acham que é realista e que está no horizonte das suas expectativas. Sempre que há um litígio ou uma conflitualidade que supera um pouco aquilo que é normal, quando há greves na administração pública, a greve cirúrgica dos enfermeiros, as greves dos professores e agora esta dos motoristas de matérias perigosas, percebeu-se e descobriu-se em poucos meses que é um nicho com 700 ou 800 trabalhadores que fazem parar o país e, portanto, fazem parar a economia. Ora, por causa desta litigância,
Pôr em causa a lei da greve é um erro, na nossa opinião. E, portanto, mas devia-se clarificar a lei da greve neste ponto? Ou mexer na lei da greve nesta altura é impensável para si? Não é uma questão de ser impensável, não deixar de ser. É que só se fala da lei da greve como uma ameaça perante os sindicatos, perante todo o movimento sindical, quando há um sindicato ou outro, ou o movimento sindical em conjunto, que entende ter uma posição mais musculada nas suas reivindicações. É o que está a acontecer. Falar-se nesta ameaça da lei da greve, ou seja, põe também em causa aquele movimento sindical que é conhecido por ser ponderado, por ser mais moderado, como são os sindicatos da UGT, por exemplo, e não apenas nós. A outra central sindical, podemos ter posições divergentes, mas tem assumido um papel muito responsável na generalidade das lutas que faz. Ora, o que nós estamos aqui a assistir é a um redobrar de posições radicais, quer da parte da Associação Empregadora, quer da parte dos sindicatos que representam os vários motoristas, e que efetivamente podem levar a classe política, e nomeadamente o próprio Governo, a acenar com a bandeira, a agitação, o papão de alterar a lei da greve. A lei da greve está consubstanciada na Constituição da República. É um direito que levou muitos anos a ser consubstanciado com lutas dos sindicatos e dos trabalhadores portugueses. Está devidamente regulamentada. Há um colégio de árbitros no Conselho Económico e Social para determinar os serviços mínimos e, portanto, a nós não nos parece que seja útil, nem sequer nem é útil, nem nos parece seja pertinente nesta altura estarmos com o papão da agitação permanente de mexer na lei da greve. Ela como está bem. O que importa aqui é reforçar os mecanismos do diálogo social, da negociação coletiva e sentar as partes à mesa. E aí o Governo tem naturalmente um papel fundamental a assumir, que é o de intermediador, o de árbitro para pôr fim a este conflito. Carlos Silva, muito obrigado. O secretário-geral da UGT em direto de Faro, depois de ter conversado hoje com o Presidente da República. Este foi um dos temas que esteve na agenda.